Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 2, verso 24. A lenha vem de uma transformação da terra, mas a fumaça é melhor do que a madeira bruta. E o fogo é ainda melhor, pois através do fogo podemos obter os benefícios de conhecimento superior, através de sacrifícios védicos. Analogamente, a paixão, rajas, é melhor que a ignorância, tamas. Mas a bondade, sattva, é melhor ainda, porque pela bondade pode-se compreender a verdade absoluta. Significado: como se explicou acima, podemos nos livrar da vida condicionada da existência material através do serviço devocional à personalidade de Deus. Compreende-se ainda que precisamos elevar-nos à plataforma do modo da bondade, sattva, para podermos tornar-nos elegíveis para o serviço devocional ao Senhor. Mas, havendo obstáculos no caminho progressivo, qualquer pessoa, mesmo da plataforma de tamas, poderá gradualmente elevar-se à plataforma sattva, através da hábil orientação do mestre espiritual. Os candidatos sinceros devem, portanto, aproximar-se de um hábil mestre espiritual para essa marcha progressiva, porque o hábil e fidedigno mestre espiritual é competente para orientar um discípulo situado em qualquer estágio de vida, tamas, rajas ou sattva. É um erro, portanto, considerar que a adoração a qualquer qualidade ou forma da suprema personalidade de Deus é igualmente benéfica. À exceção de Vishnu, todas as formas separadas manifestam-se sob as condições da energia material, e por isso as formas da energia material não podem ajudar ninguém a elevar-se à plataforma de sattva, que é a única apta a liberar uma pessoa do cativeiro material. O estado de vida incivilizada, ou a vida dos animais inferiores, é controlada pelo modo de tamas. A vida civilizada do homem, com apego a vários tipos de benefícios materiais, é o estágio de rajas. O estágio rajas de vida dá uma leve indicação para a realização da verdade absoluta, sob as formas de sentimentos refinados em filosofia, arte e cultura, com princípios éticos e morais. Mas o modo de sattva é um estágio ainda mais elevado de qualidade material, que realmente nos ajuda a compreender a verdade absoluta. Em outras palavras, há uma diferença qualitativa entre os diferentes tipos de métodos de adoração, bem como os respectivos resultados recebidos das deidades predominantes, a saber, Brahma, Vishnu e Hara. Verso 25. Anteriormente, todos os grandes sábios prestavam serviço à personalidade de Deus, devido à sua existência acima dos três modos da natureza material. Eles o adoravam para livrar-se das condições materiais e, de start, receber o benefício último. Quem quer que siga essas grandes autoridades também é elegível para a liberação do mundo material. Significado: o objetivo de se praticar a religião não é nem lograr ganhos materiais, nem obter simplesmente a capacidade de discernir a matéria do espírito. A meta última das práticas religiosas é livrarmos-nos do cativeiro material e recuperarmos a vida de liberdade no mundo transcendental, onde a personalidade de Deus é a pessoa suprema. As leis da religião, portanto,
são diretamente decretadas pela personalidade de Deus e, à exceção dos Mahājanas, ou os agentes autorizados do Senhor, ninguém conhece o propósito da religião. Há 12 agentes particulares do Senhor que conhecem o propósito da religião, todos os quais prestam-lhe serviço transcendental. As pessoas que desejam seu próprio bem poderão seguir o exemplo desses Mahājanas e alcançar, assim, o benefício supremo. Verso 26. Aqueles que são sérios em querer a liberação, com certeza não são invejosos e respeitam todos. Todavia, eles rejeitam as horríveis e assombrosas formas dos semideuses e adoram apenas as formas plenamente bem-aventuradas do Senhor Vishnu e suas porções plenárias. Significado: a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, que é a pessoa original das categorias Vishnu, expande-se em 2 diferentes categorias, a saber, porções plenárias integradas e partes integrantes separadas. As partes integrantes separadas são os servidores, e as porções plenárias integradas de Vishnu Tattvas são os servidos e adorados. Todos os semideuses que são dotados de poder pelo Senhor Supremo também são partes integrantes separadas. Elas não pertencem às categorias de Vishnu Tattva. Os Vishnu Tattvas são seres vivos igualmente tão poderosos como a forma original da personalidade de Deus, e manifestam diferentes categorias de poder, de acordo com diferentes tempos e circunstâncias. As partes integrantes separadas são dotadas de poder limitado. Elas não têm poder ilimitado como os Vishnu Tattvas. Portanto, nunca se deve classificar os Vishnu Tattvas ou as porções plenárias de Narayana, a personalidade de Deus, nas mesmas categorias das partes integrantes. Alguém que faça isto torna-se imediatamente um ofensor, denominado Pashandi. Na era de Kali, muitas pessoas tolas cometem tais ofensas injustas e equiparam as 2 categorias. As partes integrantes separadas têm diferentes posições na estimativa de poderes materiais, e algumas delas são como Kala Bhairava, Smarshana Bhairava, Shani, Mahakali e Chandika. Estes semideuses são adorados mais por aqueles que estão nas categorias mais baixas do modo da escuridão ou ignorância. Outros semideuses, como Brahma, Shiva, Surya, Ganesha e muitas deidades semelhantes, são adorados por homens no modo da paixão, movidos pelo desejo de gozo material. Mas aqueles que estão realmente situados no modo da bondade, Sattva-guna, da natureza material, adoram apenas Vishnu Tattvas. Os Vishnu Tattvas são representados por vários nomes e formas, tais como Narayana, Damodara, Vamana, Govinda e Adokshaja. Os Brahmanas qualificados adoram os Vishnu Tattvas, representados pelo Shalagram Shila, e algumas das castas superiores, como os Kshatriyas e os Vaishyas, também adoram geralmente os Vishnu Tattvas. Brahmanas altamente qualificados, situados no modo da bondade, não têm rancor contra o modo de adoração dos outros. Eles manifestam todo o respeito por outros semideuses, muito embora estes tenham aspectos pavorosos, como Kala Bhairava ou Mahakali. Eles sabem muito bem que esses aspectos horríveis do Senhor Supremo são diferentes servidores do Senhor, sob diferentes condições. Todavia, rejeitam a adoração
tanto as formas horríveis quanto as formas atrativas dos semideuses, e concentram-se apenas nas formas de Vishnu, porque se empenham seriamente em libertar-se das condições materiais. Os semideuses, mesmo até o estágio de Brahma, o supremo de todos os semideuses, não podem oferecer liberação a ninguém. Hiranyakashipu submeteu-se a rigorosos tipos de penitências para tornar-se imortal, mas sua deidade adorável, Brahma, não pôde satisfazê-lo com tais bênçãos. Portanto, Vishnu e ninguém mais é chamado Muktipada, ou a personalidade de Deus, que nos pode conceder Mukti, liberação. Os semideuses, sendo como todas as outras entidades vivas no mundo material, são destruídos no momento da aniquilação da estrutura material. Eles, por si próprios, são incapazes de obter liberação, e o que dizer de dar liberação a seus devotos. Os semideuses podem conceder a seus adoradores apenas benefícios temporários, mas não o benefício final. É por esta razão apenas que os candidatos à liberação deliberadamente rejeitam a adoração aos semideuses, embora não desrespeitem nenhum deles. Verso 27. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progenie. Significado: se alguém está seriamente empenhado em voltar ao Supremo, não necessita adorar semideuses de qualquer categoria. No Bhagavad Gita 7:20 e 23, está dito claramente que aqueles que são loucos pelo gozo material aproximam-se de diferentes semideuses em troca de benefícios temporários, satisfatórios para homens com pobre fundo de conhecimento. Não devemos, de forma alguma, desejar aumentar a profundidade do gozo material. O gozo material deve ser aceito apenas para satisfazer as necessidades básicas da vida, e nada mais que isso. Aceitar mais gozo material significa atar-se cada vez mais às misérias da existência material. Mais riqueza, mais mulheres e falsa aristocracia são algumas das ambições do homem motivado materialmente, porque ele não tem informação dos benefícios derivados da adoração a Vishnu. Através da adoração a Vishnu, pode-se obter benefícios nesta vida, bem como na vida após a morte. Esquecendo estes princípios, pessoas tolas que andam em busca de mais riquezas, mais esposos e mais filhos adoram vários semideuses. O objetivo da vida é acabar com as misérias da vida, e não prolongá-las. Para o gozo material, não há necessidade de se aproximar dos semideuses. Os semideuses são apenas servos do Senhor. Assim sendo, eles têm a obrigação de suprir as necessidades da vida, sob a forma de água, luz, ar, etc. Devemos trabalhar arduamente e adorar o Senhor Supremo com os frutos de nossa dura luta pela vida. E este deve ser o lema da vida. Devemos ser cuidadosos em executar o serviço ocupacional com fé em Deus, da maneira correta, para que isto nos conduza gradualmente adiante na marcha progressiva de volta ao Supremo. O Senhor Sri Krishna, quando esteve pessoalmente presente em Vrajadhama, impediu a adoração ao semideus Indra
e aconselhou os residentes de Vraja a adorar e a ter fé em Deus através de suas ocupações. Adorar os muitíssimos semideuses em troca de ganho material é, por assim dizer, uma perversão da religião. Esse tipo de atividade religiosa é condenado logo no começo do Bhagavatam como Kaitava Dharma. Há apenas uma religião no mundo a ser seguida por todos, o Bhagavata Dharma, ou a religião que nos ensina a adorar a suprema personalidade de Deus e ninguém mais. Verso 28 e 29. Nas Escrituras reveladas, o objetivo último de conhecimento é Sri Krishna, a personalidade de Deus. O propósito de executar sacrifícios é comprazê-lo. Yoga é para compreendê-lo. Todas as atividades fruitivas são, em última análise, recompensadas unicamente por ele. Ele é o conhecimento supremo, e todas as rigorosas austeridades são executadas para conhecê-lo. Religião, Dharma, é prestar serviço amoroso a ele. Ele é o objetivo supremo da vida. Significado. Estes dois shlokas confirmam que Sri Krishna, a personalidade de Deus, é o único objeto de adoração. Na literatura védica, há o mesmo objetivo: estabelecer nosso relacionamento e, por fim, reviver nosso perdido serviço amoroso a Ele. Esta é a essência dos Vedas. No Bhagavad Gita, a mesma teoria é confirmada pelo Senhor, em suas próprias palavras. O propósito último dos Vedas é apenas conhecê-lo. Todas as Escrituras reveladas são preparadas pelo Senhor através de sua encarnação no corpo de Srila Vyasadeva, apenas para fazer as almas caídas, condicionadas pela natureza material, lembrarem-se de Sri Krishna, a personalidade de Deus. Nenhum semideus pode nos libertar do cativeiro material. Este é o veredito de todas as literaturas védicas. Os impersonalistas que não têm informação da personalidade de Deus menosprezam a onipotência do Senhor Supremo e colocam-no em pé de igualdade com todos os outros seres vivos. E devido a este procedimento, tais impersonalistas só conseguem se libertar do cativeiro material com grande dificuldade. Eles só podem render-se a ele após muitos e muitos nascimentos cultivando conhecimento transcendental. Alguém poderá argumentar que todas as atividades védicas baseiam-se em cerimônias sacrificiais. Isto é verdade, mas todos esses sacrifícios também destinam-se a compreender a verdade sobre Vasudeva. Outro nome de Vasudeva é Yagya, sacrifício. E no Bhagavad Gita se afirma claramente que todos os sacrifícios e todas as atividades devem ser conduzidas para a satisfação de Yagya, ou Vishnu, a personalidade de Deus. A mesma coisa acontece com os sistemas de yoga. Yoga significa entrar em contato com o Senhor Supremo. O processo, contudo, inclui vários aspectos corporais, tais como asana, dhyana, pranayama e meditação. E todos estes destinam-se à concentração no aspecto localizado de Vasudeva, representado como Paramatma. A compreensão do Paramatma é apenas uma compreensão parcial de Vasudeva. E se alguém tem êxito nesta tentativa, compreende Vasudeva plenamente. Mas, desastradamente, a maioria dos yogis ficam encalhados nos poderes de misticismo alcançados através do processo corpóreo.
Os yogis malfadados recebem uma oportunidade no próximo nascimento, ao serem colocados em famílias de bons brahmanas eruditos, ou em famílias de mercadores ricos, para executar a tarefa inacabada de compreensão de Vasudeva. Se esses afortunados brahmanas e filhos de homens ricos utilizam-se apropriadamente da oportunidade, eles podem facilmente compreender Vasudeva através da boa companhia de pessoas santas. Infelizmente, essas pessoas privilegiadas são novamente cativadas por honras e riquezas materiais, e assim praticamente se esquecem da meta da vida. O mesmo se aplica ao cultivo de conhecimento. Segundo Bhagavad Gita, há 18 itens no cultivo de conhecimento. Através desse cultivo de conhecimento, uma pessoa torna-se gradualmente desprovida de orgulho, desprovida de vaidade, não violenta, tolerante, simples, devotada ao grande mestre espiritual e autocontrolada. Pelo cultivo de conhecimento, desapegamo-nos da terra e do lar, e nos conscientizamos das misérias decorrentes da morte, nascimento, velhice e doença. E todo o cultivo de conhecimento culmina no serviço devocional à personalidade de Deus, Vasudeva. Portanto, Vasudeva é a meta última do cultivo de todos os diferentes ramos de conhecimento. O cultivo de conhecimento, que nos leva ao plano transcendental de encontrar Vasudeva, é conhecimento verdadeiro. O conhecimento físico, com suas diversas ramificações, é condenado no Bhagavad Gita como Ajnana, ou o oposto do conhecimento verdadeiro. A meta final do conhecimento físico é satisfazer os sentidos, o que significa prolongamento do período de existência material, e, deste modo, continuação das 3 espécies de misérias. De modo que prolongar a miserável vida da existência material é ignorância. Mas o mesmo conhecimento físico, que conduz ao caminho do entendimento espiritual, ajuda-nos a encerrar a vida miserável de existência física e começar a vida de existência espiritual no plano de Vasudeva. O mesmo se aplica a todos os tipos de austeridades. Tapasya significa aceitação voluntária de dores corpóreas para alcançar algum objetivo superior na vida. Ravana e Hiranyakashipu submeteram-se a um severo tipo de tortura corporal, com a finalidade de gozo dos sentidos. Às vezes, os políticos modernos também submetem-se a rigorosos tipos de austeridades para alcançar algum fim político. Isso não é verdadeira tapasya. Deve-se aceitar voluntariamente inconvenientes corpóreos com a finalidade de conhecer Vasudeva, porque as verdadeiras austeridades são assim. Caso contrário, todas as formas de austeridades são classificadas como modos da paixão e da ignorância. A paixão e a ignorância não podem dar cabo às misérias da vida. Apenas o modo da bondade pode mitigar as 3 espécies de misérias da vida. Vasudeva e Devaki, os ditos pai e mãe do Sr. Krishna, submeteram-se a penitências para ter Vasudeva como seu filho. O Sr. Sri Krishna é o pai de todos os seres vivos. Bhagavad Gita 14.4. Portanto, ele é o ser vivo original dentre todos os outros seres vivos. Ele é original e eterno desfrutador entre todos os outros desfrutadores. Portanto, ninguém pode ser seu pai genitor, como podem pensar os ignorantes. O Sr. Sri Krishna concordou em tornar-se filho de Vasudeva e Devaki ao se satisfazer com suas rigorosas austeridades.
portanto, se alguma austeridade tem que ser feita, ela deve ser feita para alcançar o fim do conhecimento, Vasudeva. Vasudeva é o Senhor Sri Krishna, a original personalidade de Deus. Como foi explicado antes, a original personalidade de Deus expande-se através de inumeráveis formas. Esta expansão de formas é possível graças às suas múltiplas energias. Suas energias são multifárias, sendo que suas energias internas são superiores e as energias externas inferiores em qualidade. Elas são explicadas no Bhagavad Gita 7.4 a 6, como Para e Apara Prakritis. Assim, suas expansões de várias formas, que ocorrem por via das energias internas, são formas superiores, ao passo que as expansões que ocorrem por via das energias externas são formas inferiores. As entidades vivas também são suas expansões. As entidades vivas que se expandem por sua potência interna são pessoas eternamente liberadas, ao passo que as que se expandem em termos das energias materiais são almas eternamente condicionadas. Portanto, todo cultivo de conhecimento, austeridades, sacrifícios e atividades deve objetivar a mudança da qualidade da influência que está atuando sobre nós. Por agora, estamos sendo controlados pela energia externa do Senhor. E apenas para mudar a qualidade da influência, devemos esforçar-nos por cultivar energia espiritual. No Bhagavad Gita, disse que aqueles que são Mahatmas, ou aqueles cujas mentes são livres ao ponto de permitirem que eles se ocupem no serviço ao Senhor Krishna, estão sob influência da potência interna. E o efeito é que tais seres vivos, de mentalidade aberta, estão constantemente ocupados no serviço ao Senhor, sem desvios. Esta deve ser a meta da vida. E é este o veredito de todas as literaturas védicas. Ninguém deve perder seu tempo com atividades fruitivas ou especulação seca sobre o conhecimento transcendental. Todos devem ocupar-se imediatamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Tampouco deve alguém adorar diferentes semideuses, que funcionam como diferentes mãos do Senhor para a criação, manutenção ou destruição do mundo material. Há inumeráveis semideuses poderosos que cuidam da administração externa do mundo material. Eles são diferentes braços assistentes do Senhor Vasudeva. Mesmo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma estão incluídos na lista de semideuses. Mas o Senhor Vishnu, ou Vasudeva, está sempre situado transcendentalmente. Apesar de aceitar a qualidade da bondade do mundo material, mesmo assim ele é transcendental a todos os modos materiais. O seguinte exemplo esclarecerá este assunto mais explicitamente. Na casa de detenção, há os prisioneiros e os administradores da casa de detenção. Tanto os administradores quanto os prisioneiros estão sujeitos às leis do rei. Mas mesmo que às vezes o rei venha à prisão, ele não está sujeito às leis da casa de detenção. O rei é, portanto, sempre transcendental às leis da casa de detenção, assim como o Senhor é sempre transcendental às leis do mundo material. Verso 30. No começo da criação material, esta absoluta personalidade de Deus, Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através de sua própria energia interna. Significado: a posição do Senhor é sempre transcendental,
porque as energias causal e eficiente necessárias para a criação do mundo material também foram criadas por ele. Ele não é afetado, portanto, pelas qualidades dos modos materiais. Sua existência, forma, atividades e parafernália existiam antes da criação material. Ele é completamente espiritual e nada tem a ver com as qualidades do mundo material, que são qualitativamente distintas das qualidades espirituais do Senhor. Verso 31. Após criar a substância material, o Senhor Vasudeva se expande e entra nela. E embora ele esteja dentro dos modos materiais da natureza, e parece ser um dos seres criados, ele está sempre e totalmente na luz de sua posição transcendental. Significado: as entidades vivas são partes integrantes separadas do Senhor, e as entidades vivas condicionadas, que são indignas do mundo espiritual, espalham-se no mundo material para desfrutar ao máximo da matéria. Como Paramatma e amigo eterno das entidades vivas, o Senhor, através de uma de suas porções plenárias, acompanha as entidades vivas para orientá-las em seu gozo material e para testemunhar-lhes todas as atividades. Enquanto as entidades vivas desfrutam das condições materiais, o Senhor mantém sua posição transcendental, sem ser afetado pela atmosfera material. Nas literaturas védicas, Shruti, é dito que há 2 pássaros numa árvore. Um deles está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro testemunha as ações. A testemunha é o Senhor, e o comedor do fruto é a entidade viva. O comedor do fruto, a entidade viva, esqueceu-se de sua verdadeira identidade e está submerso nas atividades fruitivas das condições materiais. Mas o Senhor, Paramatma, é sempre cheio de conhecimento transcendental. Esta é a diferença entre a superalma e a alma condicionada. A alma condicionada, a entidade viva, é controlada pelas leis da natureza, enquanto o Paramatma, ou a superalma, é o controlador da energia material. Verso 32. O Senhor, como a superalma, penetra todas as coisas, assim como o fogo penetra a madeira, e por isso ele parece ser de muitas variedades, embora seja o absoluto, único e incomparável. O Senhor Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, através de uma de suas partes plenárias, expande-se por todo o mundo material, e sua existência pode ser percebida mesmo dentro da energia atômica. Matéria, antimatéria, próton, nêutron, etc., são diferentes efeitos do aspecto Paramatma do Senhor. Assim como o fogo pode se manifestar na madeira, ou como a manteiga pode ser obtida do leite, da mesma forma a presença do Senhor, como Paramatma, pode ser sentida pelo processo do legítimo ouvir e cantar dos assuntos transcendentais, especialmente tratados nas literaturas védicas, como os Upanishads e o Vedanta. O Srimad Bhagavatam é a explicação fidedigna dessas literaturas védicas. O Senhor pode ser compreendido através da recepção auditiva da mensagem transcendental. Assim, como se acende o fogo na madeira através de outro fogo, a consciência divina do homem pode ser do mesmo modo acesa por outra divina graça. Sua divina graça, o mestre espiritual, pode acender o fogo espiritual nas entidades vivas, como em madeiras, transmitindo mensagens espirituais apropriadas, injetadas através
do ouvido receptivo. Portanto, se requer que nos aproximemos do mestre espiritual apropriado somente com ouvidos receptivos, e assim a existência divina pode ser gradualmente realizada. A diferença entre animalidade e humanidade está unicamente neste processo. O ser humano pode ouvir apropriadamente, ao passo que um animal não pode. Verso 33. A super-alma entra nos corpos das criaturas que estão influenciadas pelos modos da natureza material e faz com que elas desfrutem dos efeitos desses modos através da mente sutil. Significado: há 8.400.000 espécies de seres vivos, começando do mais elevado ser intelectual, Brahma, até a formiga insignificante. Todos eles desfrutam do mundo material de acordo com os desejos da mente sutil e do corpo material grosseiro. O corpo material grosseiro baseia-se nas condições da mente sutil, e os sentidos são criados de acordo com o desejo do ser vivo. O Senhor, como Paramatma, ajuda o ser vivo a obter felicidade material, porque o ser vivo é sob todos os aspectos impotente quanto à obtenção daquilo que deseja. Ele propõe e o Senhor dispõe. Em outro sentido, os seres vivos são partes integrantes do Senhor. Eles são, portanto, unos com o Senhor. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma que os seres vivos em todas as variedades de corpos são seus filhos. Os sofrimentos e prazeres dos filhos são indiretamente os sofrimentos e prazeres do Pai. Mesmo assim, o Pai não é de forma alguma afetado diretamente pelo sofrimento e prazer dos filhos. Ele é tão bondoso que permanece constantemente com o ser vivo como Paramatma e sempre tenta converter o ser vivo à felicidade verdadeira. Verso 34. Assim, o Senhor dos universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações, ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Significado: existem inumeráveis universos materiais. Em cada universo há inumeráveis planetas habitados por diferentes classes de entidades vivas, em diferentes modos da natureza. O Senhor, Vishnu, encarna-se em cada um deles, em cada tipo de sociedade viva. Ele manifesta seus passatempos transcendentais, entre eles, apenas para criar o desejo de voltarem ao Supremo. O Senhor não muda sua posição transcendental original, mas parece manifestar-se diferentemente de acordo com o tempo, as circunstâncias e a sociedade particulares. Às vezes, ele se encarna ou dota de poder um ser vivo adequado para agir por ele. Mas em ambos os casos, o objetivo é o mesmo. O Senhor quer que os seres vivos sofredores voltem ao lar, voltem ao Supremo. A felicidade pela qual os seres vivos estão ansiando não pode ser encontrada em nenhum canto dos inumeráveis universos e planetas materiais. A felicidade eterna que o ser vivo quer pode ser obtida no reino de Deus, mas os seres vivos esquecidos, sob a influência dos modos materiais, não têm informação do reino de Deus. O Senhor, portanto, vem para propagar a mensagem do reino de Deus, ou pessoalmente como uma encarnação, ou através de seu representante autêntico, como o bom Filho de Deus. Tais encarnações, ou filhos de Deus,
não estão fazendo propaganda para a volta ao Supremo apenas dentro da sociedade humana. Seu trabalho também está acontecendo em todos os tipos de sociedades, entre semideuses e seres não humanos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Divindade e Serviço Divino.